Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 10 a 16 de abril de 2022. Pois bem, a primeira matéria. John Lennon enfrentou um mafioso ligado à indústria da música. Só para vocês sentirem como que o John o cara tinha peito, né, para enfrentar, né? Não é fácil. Foi um drama de tribunal com dois protagonistas imponentes. Em um canto estava o magnata das gravadoras com um histórico de violência e ligações com a máfia, que era notória por roubar o trabalho dos músicos. No outro canto estava um Beatle. A batalha entre John Lennon e Maury Levy, o chefe da Roulette Records, inspiração para um magnata da música implacável no filme The Sopranos, ou no Brasil Família Soprano, durou vários meses e culminou em 1976 no Tribunal Distrital de Nova York. Traiu pouca atenção na época, mas agora o advogado que representou Lennon na audiência contou a história interna do caso, revelando detalhes de como seu cliente se preparou para o julgamento e sua determinação em defender colegas músicos que foram enganados fora dos seus royalties. Jay Berger, que foi um advogado de julgamento na cidade de Nova York por 45 anos, disse ao Observer: "Essa foi uma das razões pelo quais John não quis fazer um acordo. Ele queria tentar acabar com algum desses processos realmente falsos e um padrão de gerentes, editoras e gravadoras que roubavam os royalties de seus artistas, principalmente os artistas negros." Morris Levy era notório dentro da indústria da música e, ele espancou um policial, fazendo com que ele perdesse um olho. Mas o processo criminal desapareceu misteriosamente dos registros do tribunal antes de ser levado a julgamento. Ele era um sócio de um negócio, entre aspas, de Vincent the Chin gigante. O reputado chefe da família criminosa genovense e inspirou o personagem do implacável chefe da gravadora Hesky Habig em The Sopranos. Lá na matéria está lá a foto desse Morris Levy. Em maio, Berger estava publicando Lennon, The Mobbs e The Lawyer, The Unstory, um livro contando os casos do John durante esse processo, né, que ele passou. Então, é um livro bem interessante, que se baseia em milhares de páginas de depoimentos e notas de julgamentos. Eles estavam guardados em sua garagem e, voltando a eles recentemente, ele percebeu que os fãs dos Beatles adorariam ler o testemunho, é óbvio, né? Porque é uma grande história não contada. Eu tenho todas as transcrições e passei horas e horas com John. As cópias de notas de Berger registram Lennon dizendo a ele: "Eu quero me livrar dele. Estou cansado desses casos legais falsos. Eu quero acabar com eles. Não quero fazer nenhum acordo com Morris. Ele quer me enganar como enganou outros cantores e compositores." O caso foi desencadeado depois que Levy alegou que a música de Lennon e McCartney, Come Together, violou os direitos autorais de You Can't Catch Me, uma música de Chuck Berry, que o Lennon confirmou realmente que ele usou. De propriedade da editora de Morris Levy. Big Seven Music centrava-se em algumas palavras de letra, apesar de diferentes conotações. Lennon se referia a um homem que já teve um corte à escovinha, mas foi apenas mais um dos golpes de ameaça e acordo de Levy, uma maneira de colocar seus ganchos em John Lennon, disse Berger. Para impedir que o caso fosse ao tribunal, Lennon concordou em gravar 3 das músicas clássicas de Levy em seu álbum de rock and roll, aquele de 1975, no qual ele estava trabalhando. Enquanto Levy continuava a importuná-lo, Lennon deu-lhe gravações
primitivas, mixagens bem iniciais, né? Dizendo-lhe: elas não são a versão final do meu álbum. Talvez eu tenha que excluir alguma das faixas ruins. Pois bem, para sua consternação, Lennon foi enganado. Morrison lançou, que é aquele disco capa amarela, né? Como um registro não autorizado, um álbum chamado Roots, que era vendido pelo correio. Você não comprava em loja não, você pedia através do correio. Bem estilo mafioso, né? Alegando que eles tinham um acordo verbal. O confronto levou a uma ação judicial e reconvenção entre eles. Embora toda a mídia e legiões dos fãs do mundo fossem atraídas por esse caso, ele recebeu relativamente pouca atenção na época. Lembrou Bagger: no primeiro dia, os únicos espectadores eram a mãe e a tia de Bagger, enquanto ele almoçava com Lennon todos os dias e apenas uma vez pediu um autógrafo. Eles andavam regularmente pelas ruas e serem abordados. Lá na página, na notícia, tem a foto do John no tribunal, no julgamento, em 76. Ele se lembra de ter dito a Lennon que o juiz era um amante da música clássica que tocava cravo. Para planejar seu depoimento direto, para que seja um tutorial sobre os Beatles, e é importante que ele saiba o que você e os outros Beatles conquistaram. Lennon respondeu: será fácil para mim me comunicar com ele sobre música. É maravilhoso que ele toque cravo. Lennon se jogou na preparação para o julgamento, dando um depoimento que detalhou seu processo criativo. Ele falou de ter uma boa razão para escolher cada música do álbum Rock and Roll. Conheci Paul McCartney, a Dare Shame foi a primeira música de rock and roll que eu aprendi. Minha mãe me ensinou no banjo antes de eu aprender a tocar o violão. Ninguém mais conhece essas razões exceto eu. Ele descartou o disco não autorizado como de má qualidade, argumentando que os Beatles não deixariam algo que se parecesse ou cheirasse assim em qualquer lugar perto do público. Em 10 de agosto de 1976, o julgamento final rejeitou as reivindicações contra Lennon, concedendo mais de $400 mil em danos contra Levy e sua empresa para Lennon e Capitol. Bagger disse que o bullying que Levy falhou espetacularmente. Muitos executivos, artistas e gerentes o temiam. Seus métodos dissimulados e conexões com a máfia eram bem conhecidos, no entanto, John Lennon o havia derrotado. Ele escreveu em 1986 uma investigação federal sobre o envolvimento do crime organizado no negócio de disco levou a uma acusação de 117 pessoas em Nova Jersey, com 117 acusações. Levy foi indiciado por extorsão e condenado a 10 anos de prisão. Pô, que anjinho, gente boa, hein? 2 meses antes de começar sua sentença de prisão, de 1990, ele morreu de câncer de colo. Bagger descreveu Lennon como a melhor testemunha que ele representou ou colocou no banco. John raramente esquecia qualquer coisa que discutimos. Ele nunca deixou o questionador pressioná-lo ou intimidá-lo, mas também nunca demonstrou raiva óbvia. Quer dizer, John era foda, né? O cara enfrentou o mafioso da música. Eu fiz curso, eu conheci um pouco do pessoal desse mercado da gravação de mundo fonográfico. Felizmente, há muito picareta, há muito canalha até hoje, né? E o John, você vê, soube conversar com o juiz, soube lidar com o caso, ganhou de um mafioso, né? Espetacular, né? Pois bem, outra matéria. Ringo Starr anuncia novas datas da turnê 2022. Ringo já tinha anunciado uns meses algumas datas da turnê americana. Pois bem, ele anunciou mais, né? A segunda etapa das datas da turnê, inicialmente planejada para 2020, mas por causa da pandemia não aconteceu. Como anunciado anteriormente, Ringo iniciará a primeira etapa dos shows nessa primavera, dia 27 de maio. Então, daqui a um mês, no Canadá, e termina em 26 de junho, a primeira etapa. Pois bem,
A segunda parte da turnê começa em outono, em 23 de setembro, e termina 20 de outubro na Cidade do México. Pois bem, os shows do Ringo vai pegar os Estados Unidos e o México. Infelizmente, a América do Sul por enquanto está fora. Mas vamos aguardar, né? Nunca se sabe, né? Até o fim do ano tudo é possível, né? Quem sabe? Mas o Ringo vai fazer 19 shows, começando em maio. Pois bem, outra matéria. Continuando tem aparecido muita matéria do George Harrison, porque o pessoal tem se baseado num livro que foi lançado pelo Derek Taylor, né, chamado George Harrison on George Harrison, onde é o próprio George falando sobre algumas coisas, né, pegadas de entrevista, né, durante 64, 65, né, e tal, com os Beatles e tal. E isso é interessante. George Harrison fala sobre a diferença entre os fãs americanos e britânicos dos Beatles. Embora tenha começado em Liverpool, os Beatles tinham fãs em todo o mundo. A banda diz que sabia que tinha feito sucesso quando percebeu quanto populares eram na América. Sua primeira viagem ao exterior foi grande, cheia de expectativa, mas a América os amava. Os Estados Unidos não eram mais imunes à bitomania do que o Reino Unido. Em 1964, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr frequentemente eram perguntados: os fãs americanos são diferentes dos britânicos? Aqui está a opinião do George. O George respondendo: as pessoas me perguntam aqui, os fãs americanos são diferentes dos britânicos? Eles não são realmente, eles ainda reagem da mesma maneira e gritam as mesmas coisas, só que com sotaque americano. Eles usam frases diferentes em suas cartas. Recebi hoje um bilhete de um menino que escreveu que não tinha pai nem irmãos e perguntou: você quer ser meu irmão mais velho? Essa é muito nova. Os fãs americanos eram diferentes no telefone, como o George fala. Na Inglaterra, se eles pegarem o telefone, continuarão falando para sempre. Os americanos são mais rápidos e diretos ao ponto. Eles dizem: eu só quero dar as boas-vindas a você na América e eu acho que você é ótimo. Eu sei que você vai gostar daqui. Adeus. Os Beatles eram famosos por sua atitude, geralmente blasé, quer dizer, aquele jeito de, né, ficar na dele, não dar atenção e tal. Mas eles não podiam deixar de ficar empolgados em tocar nos Estados Unidos, né? Pois bem, o George falando: temos um objetivo: conquistar os Estados Unidos. Sabemos que podemos ser abatidos e batidos com força. Nenhuma nação gosta de ser tomada de assalto por estrangeiros. E os Estados Unidos, berço da música pop, não vão nos dar essa chance fácil. O aumento do valor da curiosidade foi tremendo. E esperamos que isso seja uma vantagem. Depois de receber, aí mais tarde, antes da apresentação no Ed Sullivan, ou durante, né? Receberam uma carta, um telegrama do coronel Tom Parker, né, o empresário do Elvis, dando as boas-vindas, né? Aí o George comentou sobre isso. Foi um gesto fantástico e nos fez sentir maravilhosos. Então fomos diante das câmeras em grande forma. O público foi fabuloso. Eles começaram a gritar desde o segundo que aparecemos. Lembre-se, Ed Sullivan nos deu uma ótima preparação. Os fãs gritando e torcendo como loucos, especialmente sobre Ringo. Ele realmente parece ter algo grande para as grotas americanas, mas ele não sabe o que é. Ele apenas balança a cabeça e elas enlouquecem. E realmente os Beatles conquistaram os Estados Unidos. Pois bem, outra matéria, continuando, abrangendo esse livro George Harrison on George Harrison. Tem postado muita coisa sobre George Harrison, porque George Harrison sempre ganhou aquela fama de quieto, né? Mas não, a verdade é o Beatle quieto, né? Quieto, mas ele fala bastante, é direto,
Então, e tem muita coisa interessante que esse livro capta durante as entrevistas, né, das épocas de 64, 65. Pois bem, esse é de um show. George Harrison chamou de show doloroso, entre aspas, dos Beatles no Cole Palace. Em agosto de 64, os Beatles fizeram sua primeira turnê americana. Em São Francisco, eles tocaram para um público de 18 mil pessoas no famoso Cole Palace. Tem uma foto lá mostrando assim, palco para a plateia, lugar imenso. O maior show que já haviam feito na época. George Harrison chamou a experiência de emocionante, mas, porém, dolorosa. Durante uma entrevista para a coluna Daily Express, com a ajuda do Derek Taylor, George falou sobre esse show no Cole Palace. Ele falou, era como tocar no Massive Túnel, quer dizer, num túnel, né? Num túnel. Seu enorme teto arqueado parecia estender-se aos céus e as pessoas nos bancos traseiros pareciam formiguinhas. Essa foi de longe a maior audiência que já nos viu e foi uma das experiências mais emocionantes de nossas vidas, registrado no livro George Harrison on George Harrison, e um dos mais dolorosos. Aí se pergunta, mas por que doloroso? Simples, os fãs começaram a jogar as famosas balas de Jelly Babies, né, aquelas jujubas, não é aquela jujuba bacia não, aquela dura mesmo, se pega, pô, dói pra burro. Daquelas que você bota na boca e chupa, fica um tempão chupando, né? Dura pra caramba essas balas. Pois bem, as fãs começaram a jogar porque as fãs leram numa matéria que os Beatles adoravam essas balas. Então toda a apresentação que os Beatles faziam, os fãs arremessavam essas balas nos Beatles. E chegou um ponto que o George teve que pedir, gente, pelo amor de Deus, parem de jogar essa bala, isso aí me machuca, isso aí é horrível. Né? Pois bem, aí o George continuando, perdi a conta do número de vezes que aquelas jujubas duras caíram sobre nós dos 4 lados da arena gigantesca. Fui atingido na nuca, no rosto, no nariz, nas 2 mãos e também na minha guitarra. Tem lá um pedaço do vídeo do show para vocês sentirem a gritaria, né? E a foto é bem clara, né? Eu peguei uma foto onde mostra, né, assim, do palco de lado para o público, uma porrada de jujuba de Jelly Babies, né, no palco. George continuando, ficamos contentes que os homens do xerife de Ridmore conseguiram conter a multidão que aumentava e gritava. Muitos deles estavam enjaulados atrás de uma cerca de 3 metros de altura, a apenas alguns centímetros de Ringo. Embora houvesse dezenas de homens do xerife uniformizados para controlar a multidão e as luzes das casas estivessem acesas, a emoção era incrível. Essa turnê de 64, 65 foi uma coisa de maluco. No blog tem várias matérias, se vocês pegarem assim, 2004, 2014, 2015, que é o período de 50 anos dessas turnês, né, eu botei de cada show, é uma loucura de cada, assim, uma loucura atrás de loucura. George continuando, voamos para Las Vegas em nosso avião fretado de 70 lugares hoje cedo. Esta cidade é apenas outro mundo. Estamos hospedados na Strip, no Sahara Hotel, já não existe mais, no centro do deserto. Estou escrevendo isso na varanda sob o sol quente e seco da manhã. À frente estão 2 shows em Las Vegas e uma à noite na cidade. Existe 20... ele falando, né, sobre isso. Existem vidas piores do que esta. Imagina. Pois bem, pessoal. Esse foi o resumo do Diário dos Beatles, de 10 a 16 de abril de 2022. Espero que tenham gostado. Né? A gente se vê na próxima semana com mais resumo. Ou vocês podem ir nos links abaixo, né? Tá aí embaixo.
Estou sempre postando notícias, matérias, foto com informação, né, e tal, no Instagram e tal, no Facebook, ok? Então, até para a semana, até a próxima, valeu, abraço a todos, fui!